Suporte Rural Consultoria. Como funciona o nosso trabalho em consultoria na parte de produção de feno, pré-secado ou pasto para aras. Eu sou o Rodolfo Cirineu, engenheiro agrônomo, especialista em pasto de aras, pré-secado e produção de feno, e você está em mais uma Dica do Agrônomo. Muitas pessoas ligam, mandam mensagem pelo WhatsApp, mensagem no nosso Instagram, tá? Mensagem no nosso canal do YouTube, perguntando como acontece a consultoria da Suporte Rural em pasto, né? Em pastagem. O primeiro passo da nossa consultoria acontece indo na propriedade. Pelo menos uma vez eu preciso ir na minha propriedade, né, ou o Lucas, que também faz parte da nossa equipe, a gente vai na propriedade para conhecer a propriedade, conhecer a área, se é um pasto que vai ser melhorado, se, por exemplo, é uma área que vai ser implantada, que tipo de planta daninha que tem lá, que tipo de cobertura do pasto, se é uma área que já está em produção de feno, como é que está o desenvolvimento do capim, que equipamento que eles têm, qual é o manejo que tem utilizado, ou seja, a gente precisa pelo menos ir uma vez para entender como que é a propriedade, como que é o local que a gente vai melhorar o pasto, a produção de feno, ou mesmo implantar uma área nova. Nessa visita a gente conversa muito com o proprietário a respeito, seja do pasto, seja da produção de feno pré-secado. A gente procura entender toda a necessidade e procura também entender aonde o proprietário quer chegar, seja com pasto, seja com produção de feno pré-secado, tá? Feito essa visita, então isso a gente acha extremamente importante, essa primeira, nem que seja essa única visita. Nessa visita, nós vamos também aproveitar e fazer a coleta das amostras de solo. E nós gostamos de fazer a coleta porque existe uma metodologia adequada. E muitos produtores, não sabendo dessa metodologia, acabam fazendo uma coleta que não vai representar o real do que está acontecendo no solo da propriedade daquele local, tá? Então nós coletamos a amostra de solo, isso faz parte da primeira visita, quando já não tem a análise de solo, tá? E encaminhamos ao laboratório. Depois que a gente recebe os resultados, a análise de solo em mão, aí nós vamos elaborar o projeto. Esse pode ser um projeto para implantação de uma área de pasto, pode ser um projeto para implantação de uma área de produção de feno pré-secado, ou pode ser um projeto para intensificação, para aumentar, para melhorar a condição do pasto e garantir maior produtividade, seja pasto, seja produção de feno pré-secado. Esse projeto, ele vai conter detalhes de passo a passo, tudo o que tem que ser feito. Primeiro, a gente começa fazendo uma análise da localização e a gente faz um estudo do clima do local. Porque o clima é extremamente importante para definir qual produtividade a gente pode conseguir. Tá? Por exemplo, em termos de pasto, qual é o tempo de época de chuva, se vai ser necessário de irrigação, temperatura. Tá? Eu vou conseguir maior produção de pasto, menor, ou seja, o estudo do clima é extremamente importante, seja para pasto, muito mais importante ainda na produção de feno, que é com esse estudo do clima que a gente vai definir quantos cortes vai conseguir fazer ao longo do ano, sem irrigação ou com a irrigação havendo possibilidade. Além do estudo, então, do clima, a gente vai trabalhar na toda a parte de fertilidade do solo. A gente já fez a análise, a gente já tem o resultado da análise, então agora a gente vai trabalhar, vai recomendar se precisa calcário, se precisa gesso, se precisa fósforo, que tipo de adubo, quantidade de adubo de fósforo, se precisa corrigir o potássio, tá? Quanto que vai de adubo de potássio, se precisa corrigir micronutriente, é extremamente importante, tá? Micronutriente, ou seja, toda a parte de correção de solo. Mas também a gente vai trabalhar, isso vai estar no projeto, toda a questão de controle de plantas daninhas. Porque controle de plantas daninhas é uma coisa extremamente importante, principalmente nas gramas bermudas. Então a gente vai ver se vai ter que dessecar ou não a área, se vai aplicar algum herbicida pré-emergente, por exemplo, já para evitar a sementeira de braquiária. A gente vai ver herbicidas para depois do início, quando o capim estiver fechando.
A gente vai estar vendo também o controle de plantas daninhas numa área já estabelecida e controle de plantas daninhas específico para cada tipo delas, tá? Então isso faz parte do projeto. Além do que, se for um projeto de feno, a gente vai estar detalhando o que tem que ser feito e como tem que ser feito cada operação. Tá? A operação de corte, como tem que ser feito, qual que é o rendimento esperado, que tipo de equipamento. Então a gente vai estar discutindo e recomendando qual equipamento tem que ter aquela propriedade, seja para feno pré-secado e mesmo sendo para pasto. Quais os equipamentos mínimos? A gente vai estar listando tudo isso aí. Se é para pasto, quantos animais? A gente faz o projeto do piqueteamento, planejamento dos piquetes, a gente faz o projeto. Aí de instalação de bebedouros, tá? Tudo isso aí, área de descanso, tudo isso aí vai estar nesse projeto. Na questão do feno também, a gente vai inclusive dimensionar o tamanho do barracão para você armazenar esse feno, para você produzir numa época, e você sabe que tem uma época do ano quando os preços são maiores, tá? Onde existe maior demanda. Então a gente já reserva uma parte da produção, estoca para essa área de maior, para essa época de maior preço. Isso vai estar também no projeto, qual o tamanho, dimensionamento desse barracão, e também a gente vai discutir um pouco de comercialização de feno. Como acontece o mercado de feno, cuidado, o tipo de feno vai estar lá, como você analisar teu feno, como você ver a qualidade, como você armazenar de uma maneira que preserva a qualidade. Ou seja, é um projeto bem detalhado. No final, então, do projeto, a gente vai ter a relação de todos os equipamentos que precisa, inclusive quais e quanto de insumo. Ah, vai precisar de calcário? Lá vai estar na lista quanto de calcário vai precisar, que tipo de calcário, quanto de adubo vai precisar, por exemplo, quanto de cloreto de potássio, quanto de super triplo, quanto de fósforo, quantos litros de herbicida, quanto de muda, quanto de ureia para cobertura, tá? Ou seja, a gente tem uma lista no final que o cliente ele vai saber tudo que ele vai precisar investir para formar ou para intensificar aquela área. Essas informações de quantidade de insumos, todas as recomendações é para um ano agrícola. Então, o que vai ser feito naquele ano agrícola está tudo descrito no projeto, seja de implantação, de intensificação. Ou seja, o cliente vai ter na mão um projeto definindo passo a passo o que tem que ser feito. Ok, entregamos o projeto. Depois que a gente entrega o projeto, aí a pessoa pode, de maneira optativa, contratar o acompanhamento ou não. E como que pode ser esse acompanhamento? Esse acompanhamento pode ser de 3 maneiras, tá? Uma, hoje nós temos trabalhado muito com a consultoria online. Eu já fui na área, eu conheço a área, eu conheço a realidade da propriedade. Aí, o que acontece? O cliente ele vai tirando foto, mandando vídeo, a gente vai conversando, vai fazendo videoconferência e todas as dificuldades ou qualquer dúvida, a gente vai esclarecendo, tá? Hoje, a maior parte dos nossos clientes, a gente tem trabalhado na consultoria online. Mas é importante saber que eu já fui uma vez. Por isso que a consultoria online ela fica muito melhor. Ela flui melhor porque eu conheço a realidade do local. Além da consultoria online, também tem a assistência técnica presencial, a visita técnica, onde eu vou na propriedade periodicamente, e aí é definido caso a caso, se eu vou uma vez por mês, a cada 2 meses, a cada 3 meses, e eu vou lá na propriedade, eu vou avaliar o que foi feito, e já deixo as recomendações para as próximas ações a serem realizadas, né? Tem a visita, então, de assistência técnica. E a terceira maneira, que é a mistura dos dois, onde eu vou trabalhar com a consultoria online, tá? Que inclusive é um custo menor para o produtor, porque não tem deslocamento. E se porventura, algum determinado momento, eu preciso ir lá, né? Ou o Lucas, o pessoal da equipe da Sport Rural precisa ir lá numa visita presencial, aquele cliente que tem a consultoria online, ele tem um desconto de 50% numa visita presencial, tá? Então seria a terceira possibilidade, que é a consultoria online, tá? E havendo necessidade de uma visita no local, a gente faz a visita com 50% de desconto, então, para o cliente, tá?
A questão de preço, logicamente, vai depender de área, né? Quanto é de área, qual é a distância, porque aí é o custo de deslocamento. O nosso preço, seja para nossa cidade, seja para a região norte, sul, centro-oeste, o preço da consultoria, o preço do projeto é o mesmo. Ele vai mudar em função de tamanho de área. E, logicamente, vai ter o custo de deslocamento. Aí, logicamente, distâncias próximas da nossa base, que fica em Itapetininga, região de Sorocaba, aqui no estado de São Paulo, quanto mais perto tem menor custo de deslocamento. Mas a nossa tabela, se nós formos chamados para o Rio Grande do Sul, para o Amazonas, para o Pará, para o Nordeste, o preço é a nossa tabela em cima de área, tá? Em cima do tamanho da área que vai ser trabalhado. E dessa maneira, então, a gente faz o projeto e dá o acompanhamento, seja através da consultoria online ou através das visitas técnicas. E assim acontece toda a nossa consultoria. Tá aí como funciona a Suporte Rural para você.